Atividade 13 é uma situação, um problema bem extensa. Eu vou ler o enunciado e depois eu explico como foi feito os cálculos. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nessa segunda-feira em Cuiabá, Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 m da posição vertical do balão e o avistou sobre um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura que eu vou estar mostrando, e o avistou sobre um ângulo de 30 graus. Aí a pergunta que nós vamos fazer os cálculos: qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Tá? Vamos então aqui aos cálculos. O esboço, né, de todos esses dados está aqui. O primeiro triângulo, que é esse triângulo aqui, o menorzinho, né, o mais curto, o mais estreito, tem um ângulo aqui de 60 graus. Do ponto A até o ponto C, eu tenho 1,8 quilômetros. Tá? Do ponto A, aqui eu chamei B, né? Aí depois, do ponto C, no mesmo sentido aqui, tá? Na mesma linha, eu tenho o ponto D. Esse ponto D forma um ângulo de 30 graus, tá? E aqui foi feito um segmento DB ou BD, tanto faz, tá? Que fechou aqui e formou um outro triângulo. Bom, esse ângulo de 60 graus, se eu fizer a continuidade, forma meio arco. Então, meio arco, daqui até aqui eu tenho 120 graus, porque com mais 60 vai dar 180 graus, né? Esse ângulo de 30 graus eu chamei de ângulo beta, esse de 60 chamei de ângulo alfa, tá? Aqui é o símbolo de gama, que vale 30 graus. Esse E é chamado de epsilon, tá? Epsilon, aqui ó, gama, beta, alfa. Então, toda vez que eu tenho um ponto, letras em maiúsculas, a gente chama letras maiúsculas, toda vez que eu tenho pontos, tem que ser em maiúsculo. Quando tem a barra em cima, essas letras, significa que eu tenho segmento, tá? Segmento BA, segmento BC. O que é segmento? É uma parte de reta, né? Eu tenho a reta, então eu pego essa reta e faço o segmento. Então, por exemplo, aqui pode ser o segmento AB. Então, o segmento AB é uma parte dessa reta, tá? Por isso a gente chama de segmento. Bom, então aí eu vou calcular a tangente de 60 graus. Essa tangente aqui, ó, de 60 graus. Bom, o que eu tenho na tangente de 60 graus? Eu tenho aqui, ó, BA. BA, essa medida aqui, eu tenho que encontrar, e tenho o AC. AC. A medida de AC eu tenho, ó, 1,8 quilômetros. Então, foi colocado aqui, AC. BA eu tenho que encontrar o segmento BA. A tangente de 60, ele já deu no problema. Ele falou que vale 1,73. Tá? A tangente de 60 ele deu 1,73. E aí, para eu achar os valores, eu vou fazer isso, ó. Esse vezes esse
esse vezes esse. Quando eu não tenho nada embaixo, a gente sempre coloca 1, tá? Então, fica assim, 1 vezes BA, BA, 1,73 vezes 1,8 vai dar 3,11 aproximadamente, tá? Aproximado, a gente aproxima o valor. Então, quer dizer que o segmento BA aproximadamente vale 3,11 quilômetros, porque a medida está em quilômetro aqui. Achamos a tangente de 60 aí, tá? Que é o que estava pedindo no problema. E é isso aí. Bom, agora nós vamos verificar a atividade 14, que também é uma situação problema. Eu vou ler também. 2 irmãos observam uma torre. Essa torre aqui que eu fiz no esbocinho, né? A torre TU em um terreno plano, tá? O terreno plano. Não tem curva, nada. Conforme esse esquema aqui. Os seus ângulos de visão medem alfa e beta. Alfa e beta. Eu tinha que ter posto beta aqui. Sendo a tangente de alfa, tangente de alfa igual a 1/3. E a tangente de beta igual a 1/2. O irmão localizado no ponto P está a 30 metros mais afastado do pé da torre. Então, ele está a 30 metros afastado do pé da torre, tá? Então, o pé da torre é quem? Mais 30 metros. Então, eu pego X mais 30 metros afastado. Que o localizado no ponto Q. Bom, aí, desprezando as alturas dos irmãos, a altura da torre em metros será de quanto? Então, eu não vou usar a altura deles, né? Eu vou usar só, eu quero saber a altura da torre. Então, vamos primeiro achar a tangente de alfa. Primeiro essa tangente aqui, tá? Eu quero achar o valor, não, desculpa, eu quero achar a altura da torre. Bom, eu tenho aqui tangente de alfa igual, vou achar primeiro essa parte aqui, ó, do triângulo maior. A altura dividido por x mais 30, porque eu quero achar a altura da torre, não quero? Então, a altura da torre dividido pela tangente mais essa parte. A tangente mais essa parte, tá? Essa aqui mais essa aqui. Então, esse vezes esse, dividido por esse. É uma relação entre medidas, né? A tangente, ele falou que é 1/3. 1/3. Igual a altura eu quero achar. X mais 30. Aí eu faço a multiplicação. 1 vezes esse, 3 vezes H. 3 vezes H é 3H. Dá para ver, hein? Deixa eu puxar para cima. 3H. Igual a x mais 30. Porque 1 vezes x mais 30 é x mais 30. Né? Esse 3 que está multiplicando vem embaixo desse x mais 30 dividindo. Então, por enquanto, eu não resolvo nada. Fica como equação 1. Agora, eu vou resolver esse daqui do segundo triângulo, que é o do ângulo beta, tá? Então, aqui é a tangente de beta. Então, tangente de beta vale isso aqui, ó. Tangente de beta e aqui a altura dessa medida, com essa medida igual a x, dividido por x. Altura dividido por x. A tangente de beta vale meio. Então, tira a tangente de beta e põe meio. Igual a altura dividido por x. Eu não sei o valor, bom, o que eu vou pôr? Altura dividido por x. Aí faz a cruz, multiplica. 1 vezes x, x. 2 vezes h, 2h, né?
Aí, o que dá para fazer? Eu pego esse 2 que está aqui multiplicando, põe embaixo do x dividindo, ó. Tá vendo? Então, ficou uma segunda equaçãozinha aqui. Bom, eu tenho a primeira equação e a segunda equação. Então, aqui, ó. Da primeira equação e segunda equação, vamos tirar o quê? Então, vamos pegar aqui... isso aqui ficou... Depois eu falo. Vamos pegar a primeira equação, que é essa daqui, igual à segunda equação, que é x sobre 2, tá? Vou igualar as duas. Então, faz esse vezes esse vezes esse. Então, 3 vezes x vai dar 3x. 2 vezes x, 2x. Mais 2 vezes 30, 60. Passa esse 3x para cá, vai virar menos 3x. Passa esse 60 para lá, vai virar menos 60. Aí faz a conta, x e x. Eu tenho mais 2x, mas eu devo 3x, eu vou ficar devendo 1x, tá? Aqui eu devo 60. Aí, passa esse menos 1 que está multiplicando para cá dividindo. Regrinha de sinal da divisão. Menos com menos vai dar mais, tá? E 60 dividido por 1 vai dar 60. Então, quer dizer que x vale 60. Aí, esse 60 é o valor de x. Eu vou substituir o x na equação 1 ou na equação 2? Qual que vocês acham que vocês podem escolher? Tanto faz. Eu escolho a menor equação, que fica mais fácil para substituir. Eu poderia escolher a primeira, mas a segunda é menorzinha, é mais fácil fazer. Então, eu vou escolher a segunda. Então, ó, pego a segunda, eu coloquei aqui, tá? A segunda equação. H igual a x sobre 2, e no lugar de x eu coloquei 60. 60 dividido por 2, 30. Ah, então quer dizer que a ponte não, a torre, ela vai ter 30 metros, tá? A torre não vai ter 30 centímetros, uma torre não pode ser 30 centímetros, né? Então, ela tem 30 metros, essa torre aqui, ó, essa torre, tá bom? Então, gente, essa primeira parte de razões trigonométricas, por que é razões? Porque é uma relação entre medidas. O que é relação entre medidas? É o que a gente faz aqui, ó. Quando eu pego uma medida aqui, faço essa relação entre medidas, tá? Relaciono as medidas. Uma divisão aqui e depois faço essa relação. Isso é razão. Aqui é uma razão e aqui é uma razão. E relaciono aqui, tá? Isso é essa parte. Vocês viram que a gente usou muito a parte de geometria, né? E a parte de trigonometria. Seno e cosseno, tangente é trigonometria. E esses valores de tangente, cosseno, ângulo de 30, 60, tem uma tabelinha. Que no caderno do aluno tem essa tabelinha aí. Não precisa nem se preocupar em ter que calcular. Tem como transformar, mas na tabelinha também tem os já calculado aí também, tá? Na próxima aula, nós vamos estar vendo, né, amanhã, o tema 2, que é razões trigonométricas em triângulos não retângulos. Aqui, a gente está trabalhando o triângulo retângulo, que a gente tem essa perpendicular aqui e a abscissa. Então, quando cruza aqui, ó, forma o ângulo de 90 graus. E isso aqui é um triângulo retângulo justamente porque forma o ângulo de 90 graus aqui, tá? Ó, 90 graus. Aqui, ó, quando desce essa e cruza com essa, forma um ângulo aqui de 90 graus, né? Aqui eu não desenhei o ângulo, mas triângulo, ele fala aqui, ó, triângulo retângulo,
Eu falei aqui em cima de ângulo de 90, tá? Então, aqui é tudo que fala sobre triângulo de 90 graus. O próximo vai ser triângulos, mas que não são triângulos de 90 graus, eles não são retângulos, tá bom?